Oitavo ano, vamos continuar então com a nossa aula de Revolução Francesa. Na aula passada, nós vimos a situação da França na época do rei Luís XVI, que vimos a situação da sociedade francesa dividida em estados, o primeiro estado clero, o segundo a nobreza e o terceiro camponeses e burgueses. Vimos que a situação era miserável, a situação problemática, e então o rei resolveu convocar uma Assembleia dos Estados Gerais para resolver o problema. Na Assembleia nós tivemos um impasse com relação à forma do voto, em que o primeiro estado e o segundo gostaria que o voto fosse por estado, e o terceiro estado, os camponeses e os burgueses, gostaria que o voto fosse por pessoa, por cabeça. Diante do impasse, o rei fecha a Assembleia dos Estados Gerais, porém o terceiro estado não aceitou e montou a sua própria Assembleia, que é a Assembleia Nacional. E a partir desta aula, então, nós vamos seguir tratando então da Assembleia Nacional, o que vai acontecer a partir desse momento. Lembrando que aqui é uma Assembleia, é uma reunião com apenas o terceiro estado. Tivemos algumas manifestações, como nós vimos na última aula, a queda da Bastilha e assim por diante, que foram movimentos bastante importantes. Bem, com a Assembleia Nacional, nós teremos a burguesia conseguindo bastante apoio, e aí a Assembleia Nacional, formada pelo terceiro estado, vai se transformar numa Assembleia Nacional Constituinte. O que significa isso? Toda vez que vocês verem esta expressão Assembleia Nacional Constituinte, é uma assembleia com o objetivo de se fazer uma nova Constituição. Lembrando que Constituição é o conjunto de leis mais importante de um país. É este conjunto de leis que está presente na Constituição que vai regulamentar, que vai regular todas as outras leis que serão feitas posteriormente. Então, é o conjunto de leis mais importante de um país. Nós chamamos de Constituição. No caso aqui, eles estão reunidos para fazer uma nova Constituição para a França. E também, já de imediato, fazer algumas mudanças. Então, eles conseguiram fazer algumas reformas. Para começar, acabaram com os privilégios do primeiro e do segundo estado. Então, todas as vantagens que os membros do primeiro do estado e do segundo estado tinham foram abolidos aqui, foram eliminados. As vantagens que tinham só por pertencer a esses grupos acabaram. Uma outra reforma importante vai ser a revogação de vários impostos. O que é a revogação? É você eliminar, fazer com que desapareça. Então, existe um imposto, quando eles revogam o imposto, aquele imposto deixa de ter validade, ele deixa de ser cobrado. Revogaram também o dízimo obrigatório. Agora, dá o dízimo à igreja apenas aqueles que querem, apenas quem for voluntário a dar o dízimo. Então, o dízimo que era obrigado a dar foi revogado, já não precisa ser mais aplicado. E também aboliu os direitos hereditários. O que significa isso? Havia alguns direitos que eram passados de pai para filho. Quando o pai morre, o filho automaticamente vai herdar. Então, existiam algumas funções públicas, alguns cargos públicos, que quando o titular, quando a pessoa que ocupava aquele cargo morria, automaticamente passava para o seu herdeiro. Assim como acontece com os títulos de nobreza, quando morre o titular, morre aquele que está com o poder, com o título, com a função, ao morrer passa para o seu herdeiro direto, principalmente ali o que normalmente acontece com o filho mais velho. Então isso tudo foi abolido, não existe mais isso, de passar funções de pai para filho. Então, em agosto de 1789, foi aprovado também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento é extremamente importante, inspirado nos ideais iluministas de liberdade, de igualdade, e que mais tarde vai servir de base para a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é mais abrangente, mas que utilizará como base essa declaração que os franceses fizeram dos direitos do homem e do cidadão. Vamos ver aqui alguns exemplos de alguns itens apresentados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
E vamos lembrar, né, que estamos saindo de uma sociedade absolutista, dividida por estado, dividida por classe. Então veja como fará diferença essa declaração e como que ela será importante. O primeiro item da declaração: os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais não podem ser baseadas senão na utilidade comum. Então, haverá alguma distinção social? Haverá, mas todos devem ser igualmente livres e todos devem ter os mesmos direitos. Independente da sua condição social, da função que você exerce, todos deverão ser livres e ter os mesmos direitos, os mesmos deveres e também os mesmos direitos. Número 2. O objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então veja, segundo a declaração, qualquer grupo político, qualquer partido político tem como objetivo conservar os direitos naturais. Direito natural é aquele que todas as pessoas já possuem ao nascer. Então vamos ligar um ponto com o outro. Existem alguns direitos que todos possuem ao nascer, só que esses direitos devem ser para todos, sem distinção. Qualquer ser humano ao nascer já tem alguns direitos que são naturais e todo partido tem que ter como objetivo a preservação desses direitos. Muito bem, quais são esses direitos que são naturais a todos os seres humanos? A liberdade, ter propriedade, ter segurança e também ter o direito de resistir à opressão. Quando qualquer um resolver oprimir a população ela tem o direito de resistir à opressão. Ela tem o direito de resistir a qualquer tipo de opressão, porque quem está sendo oprimido está tendo a sua liberdade privada, ou seja, a sua liberdade está sendo eliminada. A liberdade é um direito natural, então ela não pode ser colocada em risco. Mas como a liberdade é um conceito muito amplo, então a própria declaração já diz o que é a liberdade. Então a liberdade, neste caso, consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique a outrem. Ou seja, a liberdade é poder fazer tudo aquilo que não vai prejudicar a uma outra pessoa. Então, este é o limite. A partir do momento que prejudica alguém, já não se pode fazer mais, já não se é livre mais para fazer isso. Tá certo? Ainda, para finalizar, a garantia dos direitos do homem, do cidadão, necessita de uma força pública. Essa força é assim instituída para o benefício de todos e não para a utilidade particular daqueles a quem é confiada. Veja bem, o que ele está querendo dizer aqui? Para garantir que todos esses direitos sejam aplicados para todas as pessoas, para todos os cidadãos, já que é uma declaração dos cidadãos, é preciso ter uma força pública que vai fazer com que esses direitos sejam colocados em prática. Então, é uma força que pode usar, inclusive, da violência, já que o Estado vai ter esse direito, para garantir que, por exemplo, todos tenham segurança. A segurança é um direito natural. Então, como que eu garanto a segurança das pessoas? Fazendo que, por exemplo, aquele que coloque em risco a segurança ao tentar agredir, ao tentar, por exemplo, roubar, assaltar, assassinar, existe uma força que consiga pegar esse sujeito que está atentando contra a segurança e poder prendê-lo, poder julgá-lo e assim por diante. Então é preciso ter uma força pública. Porém, quem está na chefia dessa força pública deve usar essa força para garantir esses direitos e jamais usar para interesses particulares, para os seus próprios interesses, para perpetuar no poder e assim por diante. Então, para pegar um exemplo bem simples, toda a polícia hoje tem lá alguém que a comanda, tem um chefe. Quem está na chefia da polícia, ou quem pode escolher o chefe da polícia,
deve fazer com que essa polícia garanta os direitos de todos os cidadãos. Este chefe jamais poderá usar a força da polícia para seus interesses, para atender às suas necessidades. Essa força, por exemplo, a polícia é uma força pública, então ele tem que usar ela apenas para o interesse público e jamais para o interesse privado ou para o interesse particular. Bem, depois da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, também foi publicada em 1790 a Constituição Civil do Clero, que vai atingir a Igreja, onde foi confiscado os bens da Igreja. Então, o que era propriedade da Igreja passa para a propriedade do Estado, e os bispos e padres vão ser considerados funcionários públicos, funcionários do Estado e não mais apenas da Igreja. Em 1791, finalmente é aprovada a Constituição. No início dessa aula, nós vimos que foi criada a Assembleia Nacional Constituinte para se fazer uma Constituição. Bem, em 1791, essa Constituição foi concluída e foi aprovada. Então, vejamos lá alguns pontos importantes da Constituição. A partir de agora, o poder é dividido. Lembra lá do Montesquieu e dos iluministas? Então, as ideias iluministas vão ser praticadas agora. Poder dividido em executivo, legislativo e judiciário, fazendo um contraponto ao poder absolutista, em que todo esse poder estava concentrado na mão de uma única pessoa, que era o rei. Agora está dividido entre poder executivo, legislativo e judiciário. Em aulas passadas, na aula sobre iluminismo, nós vimos a função de cada um desses poderes. Então, quem não se lembra, retorne lá no material de iluminismo para lembrar quais são as atribuições de cada um desses poderes. Lembrando também, o Estado não pode interferir na economia. Vamos lembrar lá do Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, que pregava que o Estado não deveria interferir na economia. A economia se autorregula, portanto não precisa de alguém interferindo nela. E é esta a ideia que eles vão adotar. O Estado, então, não pode interferir na economia. E aqui vem um ponto que é um dos pontos negativos dessa nova Constituição, é que, ao estabelecer o voto, foi estabelecido o voto censitário. O que significa voto censitário? É que é necessário ter uma certa renda para poder votar. Então, estabelece um valor. Quem ganha daquele valor para cima pode votar. Quem não ganha naquele valor não pode votar. Significa, então, que apenas os mais ricos podem votar. Apenas os mais ricos participam. Então, você elimina uma grande parcela da população que não pode votar e, consequentemente, não vai conseguir escolher pessoas que vão fazer leis, que vão governar, que vão legislar de acordo com seus interesses. Quando nós chegamos no mês de junho, o rei, que estava assistindo todas essas mudanças, todas essas reformas, sem poder fazer nada, ele tentou fugir. Qual era a ideia do rei? Ele ia para um outro país, um outro reino absolutista, reunir força com esses outros reis para tentar ocupar a França, invadir a França e recuperar o poder. Claro que outras monarquias queriam dar esse apoio para o Luís XVI por uma simples razão. Se as ideias revolucionárias da França começassem a dar resultado, certamente essas ideias iam espalhar para outras monarquias. E assim como o rei francês perdeu o poder, com o tempo, os outros reis perderiam o poder também. Ele tentou fugir, mas não deu sorte, ele foi descoberto, e com isso ele perdeu bastante o respeito da população. Então vai ser acusado de ser traidor, de ser um covarde, enfim, de tentar fugir, e assim por diante. E a população vai pedir o fim da monarquia. Mas a monarquia não vai acabar de cara, ela vai ser transformada, ela continua. Mas ela passou de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucional. Ou seja, uma monarquia onde o rei comandava tudo sozinho. Agora o rei continua existindo, no entanto, ele é obrigado a seguir as leis que estão na Constituição. Então ele já não pode mais fazer o que ele quer. Ele é obrigado, ele só pode fazer aquilo que está na lei. E quem faz a lei é o poder legislativo escolhido pelo povo. Tá certo? Então, é uma mudança muito grande. A figura do rei existe, mas o poder já foi transformado bastante.
E então Luís XVI foi obrigado a jurar a fidelidade à nova Constituição, ou seja, que ele obedeceria à nova Constituição. E na situação na qual ele se encontrava, desobedecer à Constituição, ele seria punido com aquilo que a própria Constituição previa. Então nós terminamos aqui a nossa segunda aula. Na próxima aula nós vamos ver os partidos revolucionários, as ideias daqueles que agora estão no poder, quais eram as ideias que cada um deles defendia.